Numa relação de forças entre alguém que é um gênio e outra pessoa que é um demente, talvez aqui eu consiga, com alguns pontos, demonstrar para você que de repente nem é tão difícil assim você identificar e reconhecer quem é o gênio e quem é o demente. O gênio normalmente prevê algo que se concretiza, uma coisa, algum assunto, algum tema que essa pessoa vai apontando. Aconteceu isso, por exemplo, com o Churchill. Churchill ficou apontando por muito tempo. Churchill teve uma coisa interessante, para não dizer trágica, na vida dele, que na Primeira Guerra Mundial ele acabou se envolvendo lá numa pataquada, assim, muita gente morreu, um troço bastante terrível. Aquilo traumatizou um pouco o Churchill e eu acho que, acredito eu, que ele tenha quase até pensado assim em abandonar a vida política. Mas depois ele retomou. Ele teve a oportunidade de fazer vários comentários em jornais, escritas falando sobre Hitler, e tudo que ele escrevia a respeito de Hitler meio que ia se concretizando. Ele fez uma leitura muito certa. Isso para mim é um cara que é meio genial. Ele escreve algo e aquilo acaba se concretizando. Ele vai meio que antecipando os acontecimentos. Já o demente, imagina, de maneira alguma, né? Ele não acerta uma. E mesmo que acerte, não tem justificativa. As próprias justificativas não se encaixam, né? O gênio normalmente enxerga o que ninguém está vendo. O que, de repente, alguém acha que é uma coisa normal, corriqueira, que não tem nada a ver. Para o gênio, ele está enxergando ali de tal maneira que, obviamente, depois vai ter que se concretizar. No campo das teorias, né, coerentes e assertivas. Então não adianta simplesmente prever o fim do capitalismo. Ah, tá. Vem alguém e diz aí, o fim do capitalismo, o fim do socialismo, o fim do comunismo. Como que isso estará acontecendo? Quais os meios, o caminho que aquilo de repente poderá estar traçando, né? Um outro ponto importante assim é como uma pessoa genial prevê movimentos revolucionários e suas catástrofes. Uma pessoa demente jamais vai conseguir enxergar, por exemplo, o que aconteceu, como foram os processos da Revolução Francesa, como que aquilo se deu e quais foram suas consequências. Alguns autores na época apontavam quais eram as possíveis consequências daquela insanidade toda. Esse é um cara meio genial, que consegue entender, antes de todo mundo, que de repente pode acontecer algo que aparentemente era muito defendido, precisamos de uma revolução, a Revolução Francesa, a Revolução isso, muitas pessoas foram mortas, inclusive os revolucionários. Em 30 ou 40 anos, o povo já estava pedindo a volta da monarquia, porque a insanidade tomou conta de tudo. O gênio, para o bem ou para o mal, ele tem uma certa inteligência intuitiva de muitas vezes conseguir falar ou demonstrar alguma coisa que ele mesmo talvez não sabe explicar tão bem, mas que se concretiza. Então, quando consegue explicar é melhor, mas às vezes é um insight que a pessoa tem ali, que de repente vai ajudar a demonstrar e as consequências acabam se comprovando daquela forma. O gênio normalmente ele vem com teorias e coisas que se comprovam depois de maneira empírica. O demente não. Um cara demente, por exemplo, o Marx, cheio de teorias das quais empiricamente, ou seja, na ação ali, na prática, não se comprovavam. São inúmeras. Então, nem dá para refutar uma teoria tão fantasmagórica, cheia de fantasias, na hora você não consegue refutar. Mas o tempo também mostra que aquilo não, empiricamente não faz sentido, e aí o tempo mostra quem que é a besta e quem é o gênio, né? Uma ideia que uma pessoa genial pode defender é que a prática vai gerar as teorias. Então, da observação dos acontecimentos é que as teorias vão surgindo. Já uma pessoa demente, ela tem uma tendência a acreditar que a teoria é que vai gerar a prática. Ela diz lá que o ser humano é de tal jeito, ou tem que ser de tal jeito, que vai abolir não sei o que lá, que vai mudar aquilo não sei o que.
Mas a própria natureza humana não pode ser negada. A evolução ela existe, mas ela existe em cima de dados e acontecimentos que a tradição nos mostra. E aí não adianta querer enfiar teoria na prática, né? Como se estivesse forçando um quadrado num triângulo. É o contrário, observa-se o que está acontecendo e aos poucos a gente vai tentando melhorar o que é possível. Normalmente o gênio tem humildade e capacidade, né? Responsabilidade, sabe fazer meia-culpa. Um gênio não está comprometido com o erro, ele está comprometido com o acerto. Então ele desenvolve teorias com responsabilidade, demonstra uma capacidade e uma humildade de implementação daquilo, e quando erra ele faz meia-culpa. Olha, opa, errei, dá para fazer melhor, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. O demente jamais vai fazer isso, ele não tem capacidade sequer de acreditar que ele tem a culpa de alguma coisa. É como se ele não fizesse parte do processo, ele viesse por cima como se fosse um deus, né? E o gênio basicamente tem uma certa proximidade com a realidade e aceita ser reconhecido, mas reconhecido como um homem normal, não tem culto à personalidade, né? Não tem essa de forçar a teoria na prática, não quer ser Deus, o gênio não quer ser Deus, o demente quer ser Deus. Lembrando aqui que as teorias favoráveis aos psicopatas são aquelas teorias que faz o cara parecer muito poderoso, que você não precisa se preocupar com nada. Enquanto que é muito mais difícil, é como um pai tentando explicar para um filho que a responsabilidade dos atos dele é dele, do filho. Um pai diz, você tem que assumir suas responsabilidades. Uma mãe diz isso, uma madrasta nem sempre. De repente a madrasta incentiva a pessoa, incita a pessoa a atos irresponsáveis, que é parecer muito bacana, muito legal, e de repente isso não se concretiza. Então eu tentei trazer para você aqui alguns aspectos que pode te ajudar a definir quem é gênio e quem é uma besta humana, um demente. E muitas vezes um demente com áreas de intelectual, de cultura, fala um monte de baboseira da qual não faz sentido algum, usa malabarismos, vocabulários e palavras difíceis, mas no fundo não sabe porcaria nenhuma, ou até sabe alguma coisa, mas que aquilo não é suficiente para um resultado positivo, legal, bacana, que vai dar um crescimento espiritual, moral, ético na sociedade. Como essas teorias aí de tentar colocar o bandido como vítima da sociedade, isso é uma baboseira tremenda. Quem quer construir alguma coisa vai construir, quem não quer, meu amigo. Então não dá para você colocar um trabalhador, né, em nível de inferior a um bandido. A pessoa trabalha a vida inteira, o bandido vai lá, fica 2, 3 anos preso, sai com 40, 50 mil reais de auxílio reclusão, não tem cabimento nenhum. E a vítima? A vítima não é indenizada, né? O cara que comete o crime é indenizado. Pelo amor de Deus, nós precisamos repensar um monte de coisa. A esquerda quase destruiu esse país, ainda está tentando, e tem muita gente aí se fazendo de direita, com o mesmo vocabulário, com as mesmas atitudes da esquerda e dando ouvidos à mídia corrompida. E não está muito difícil de você saber quais são, não. Obrigado por você estar aqui comigo no nosso vídeo aí, que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe e até o próximo vídeo.